Vamos pensar um pouquinho no tema de hoje com a nossa enquete. Você vai lembrar do seu passado com essa perguntinha e tentar, né, de repente lembrar aquilo que você mais mandava bem e na verdade tinha mais dificuldade também, tá? A gente quer saber então sobre o tema de hoje. Como que você lembra da sua época de escola? Você tinha mais dificuldade no quê? Hashtag português, hashtag matemática, hashtag todos. Quem tinha dificuldade com os estudos, tá bom? A gente está pensando mais no português e na matemática, porque na matemática a gente engloba tudo que é a parte, né, de contável, né? Tudo que a gente faz continha. Isso. Aí se for física, química, essas coisas. Tudo que for exatas. Exatas. A gente podia ter colocado até assim, né? E português, tudo aquilo que for da escrita, para redação. Ai, gente, eu odiava fazer análise sintática e até hoje eu tenho problemas com isso. Análise sintática? Nossa, era meu pavor. Não lembro, não esqueço da Catarina, que era minha professora. E ela gostava de mim, tadinha, tinha uma paciência. Ai, que bom! Eu acho que ser professor também é um dom. Ai, também acho. Ensinar é um dom. Parabéns a todos os professores. Catarina. A minha mãe é professora. Ah, é verdade. Lecionou por cerca de 40 anos na rede pública. Ai, que bênção, né? Mudou e amava vidas. dar aulas. Ela era da época que tinha as cadernetas para anotar a nota dos alunos. Você se recorda disso? Claro, tinha as cadernetas. Nossa, ela tinha uma pilha assim, ó, de cadernetas. Era legal. Espero que ela esteja assistindo, mãe. Essa é a minha homenagem para a senhora, viu? Então, vamos lá, gente. A ideia, então, do programa de hoje é ajudar quem tem, por exemplo, netos, filhos, pessoas em casas, né, enfim, que estão nessa época de estudo mesmo, da escola. Seja, então, nos primeiros anos do ensino ou também na disputa por uma vaga no vestibular. Gente, a família tem um papel fundamental na vida escolar desse estudante, né? É verdade, né? E muitas vezes a gente se pergunta, por amar essa criança, esse adolescente, a gente quer que ele seja bem-sucedido. Então a gente se pergunta como que a gente pode influenciar de forma positiva nesse processo que a gente já viveu e sabe que não é fácil. Então, dando apoio, segurança também para esse estudante, para que consiga ir bem na prova. Você sabe fazer isso? A gente quer ajudar você e até corrigir alguns errinhos que você pode estar cometendo e nem imagina, por querer acertar, tá bom? Nossa entrevistada de hoje, ela é referência nessa educação, que a gente comenta aqui, que é aquela educação personalizada, que realmente pega a criança na mão e leva ela até o sucesso. É a Raíris Faete, que bom ter você aqui, viu, Raíris? Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Sempre uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, de dicas, conhecimento, para que os pais auxiliem cada vez mais os seus filhos em casa, né? E falando sobre a questão em casa, né, na escola, eles têm lá toda a grade curricular, né, as matérias que precisam estudar, só que aí volta para casa, os pais, os avós, enfim, quem mora com crianças e adolescentes também tem ali o seu papel, a sua responsabilidade, de alguma maneira ajudá-los, né, gente? Por exemplo, Raíris, há estratégias para estimular o prazer pelo aprendizado em casa? Que estratégias são essas que dá para a gente conversar com o pessoal que está assistindo? Com certeza, Agda. São estratégias muito relacionadas ao comportamento, né? A convivência em casa com os pais e essa influência através do comportamento. Então, acho que um dos grandes problemas que acaba desmotivando os alunos, seja de pré-vestibular, né, vestibulandos, seja alunos do ensino fundamental 1, fundamental 2, é uma expectativa desalinhada que os pais colocam em cima dos seus filhos. Então, uma pressão de estar sempre perguntando por nota, sempre perguntando quando é a próxima prova. Claro que isso é tudo importante, né? Mas existem termos aí para a gente mediar esse caminho, né? E o aluno ali acaba se sentindo pressionado, principalmente os meninos na época de pré-vestibular. Né? Quando vai ser a próxima prova? Está bem preparado? Está estudando? Nossa, mas hoje, final de semana, vamos supor domingo, você estudou só 2 horas? Não dá para estudar um pouquinho mais? Então, essa pressão, ela acaba fazendo um pouquinho mal. Uma dica bem legal é entender e compartilhar com o aluno do processo. Então, é valorizar as pequenas vitórias, né? Participar do processo, estar dentro ali do aluno da rotina, não no sentido de cobrança, de perguntar, mas está precisando de alguma coisa? Né? Comemorar as pequenas vitórias, tirou uma nota boa, vamos comemorar, tirou uma nota baixa, o que pode ser ajustado? O que o pai, o que a mãe, o que a avó pode fazer por você para que você tenha resultados melhores, né? Então, as dicas de hoje, elas acho que vão estar sempre relacionadas ao comportamento, relacionamento dos pais, exatamente. É interessante que a nossa conversa, então, é sobre eles, mas é mais sobre você, papai, mamãe, vovô e vovó, tá bom? Por exemplo, olha a situação.
tá a criança lá enrolando para fazer a matéria, tá a criança lá não querendo estudar em casa, né? E a mãe tá aqui assim, ó, vai estudar, ciclano, vai no celular. Ou seja, já não tá dando o exemplo, né? Não pega um livro para ler durante a semana e quer que a criança leia todos os livros que a escola manda. Realmente, o ambiente familiar influencia diretamente essa motivação dos filhos para estudarem? Com certeza, Lucas. E até um dos pontos que eu preparei para hoje é exatamente isso que você colocou agora no início e é super pertinente, que é essa questão dos filhos, dos alunos, enfim, não terem a referência dentro de casa. Isso é muito prejudicial. Os pais, eles não podem deixar o estudo das crianças soltos, porque eles não são capazes de tomar boas escolhas. A criança, ela não consegue ver o pai no computador, no celular o tempo todo só cobrando e achar e julgar que o caminho positivo é ele ler o livro, por exemplo. Ele vai aprender pelo exemplo. Então, se o exemplo dele é telas, é celular e tudo mais, ele vai para esse caminho. Então, as crianças, elas precisam dessa referência, elas precisam desse caminho assertivo, dessa comunicação assertiva pelo que elas precisam fazer e principalmente desse exemplo assertivo, né? Então, essa questão que o Lucas trouxe é extremamente importante. Os pais realmente precisam dar o exemplo, porque é através do exemplo, da conversa, como eu disse no início, do comportamento que as crianças vão ser bem orientadas nesse caminho. Olha, gente, um bate-papo super interessante e necessário para quem tem filhos e netos e que gostam, né? Você que está aí e que tem até uma certa dificuldade de acompanhar, né, os alunos, aqui a gente vai dar dicas preciosas. No próximo bloco, a gente fala o que é preciso evitar, quais os comportamentos os pais, os avós precisam evitar para que esse aluno tenha o máximo dele, né, dentro da escola e em casa também se dedicando aos estudos. E aí a gente deixa aqui a referência em educação com a Haíris Faete. Tem um Instagram que a gente vai mostrar agora, que é esse aqui, olha, curso.Haíris Faete, é com 2 T's e I, tá bom, gente? Olha só que interessante, a Haíris, ela desenvolveu uma metodologia personalizada de estudo, depois a gente pode falar sobre isso, que já aprovou mais de 80% dos estudantes nos vestibulares da nossa região e também dos maiores vestibulares do país. Então, aqui, Haíris tem muito conteúdo falando sobre educação, tá? Principalmente também para os alunos que começam a se dedicar pensando na faculdade, pensando na maratona de estudo para o vestibular. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre educação, né, amigo? Pois é, e você que quiser mandar sua perguntinha também sobre isso, tem fotinho da sua criança estudando, de uniforme mesmo, manda pra gente aqui no programa, no 12997167989. Tem aquele par de convites do Cinemark, pra gente agradecer você que está participando. Manda com o hashtag falando nisso e no sorteio, então, no final do bloco, na verdade, no final do programa, a gente faz ao vivo aqui e você pode concorrer, tá bom? Fique à vontade para participar. E aí, como a família, né, pode ajudar no rendimento dos filhos na escola? Esse é o tema aqui, hoje, do programa do Falando Nisso. E você pode participar com a gente, tá aqui o nosso WhatsApp, para você mandar a sua opinião, sua dúvida e também participar da enquete. 99716-7989. A pergunta de hoje é assim, olha, na escola, né, você tinha mais dificuldades? Hashtag português ou hashtag em matemática ou em todas as disciplinas? Eu colocaria com certeza hashtag matemática. Eu colocaria português, você acredita? Nossa! Eu sempre fui descrever bem, minha redação era ótima. Mas é o que eu já falei aqui, análise sintática para mim era um pavor. Nossa, para mim as você? contas eu suava frio, gente. Ai, eu difícil. passava assim, ó, sabe? Ali, ó, a média era 7, né, na minha escola. Colégio São José em Limeira. Aí era puxado, Nossa, né? era Quando puxado. 7 é mais puxado, né, Era, eu gente? estudava muito para passar nas exatas, assim. Sim. E você em casa, participe com a gente, é tão legal saber um pouquinho mais de você, conhecer também a sua trajetória como estudante. Então mande a sua perguntinha, quero lembrar que quem manda pergunta pra gente ao vivo com o hashtag falando nisso, tem um par de convites para você, tá bom? No final do programa a gente faz o sorteio, manda uma foto da sua criança, se você tiver foto sua, mesmo que seja antiga estudando, vai ser muito legal trazer aqui também pra gente ver. Boa ideia. Né? É uma boa memória pra gente compartilhar com quem está assistindo também. Nossa entrevistada de hoje, ela é referência nessa educação individualizada, muito bacana, Haíris Faete, tem um trabalho incrível aqui na nossa região. Já já a gente passa para você
vocês um pouquinho mais do CRF, um curso muito legal que ela criou. Mas agora tem perguntinha para a Raíra, direto do Açaí. Estou aqui com o Rodrigo, que é o pai do Miguel, que tem 9 anos. E ele estava me dizendo que o Miguel tinha uma certa dificuldade em algumas coisinhas na escola. Em quais matérias, pai? Matemática e português. É? Sim, Agora ele melhorou? Como que ele tá? melhorou bastante. Ele tinha um pouco de dificuldade em letra cursiva e matemática, conta de vezes, divisão, mas aí a gente passou para ele em casa, ele melhorou. Foi treinando aos pouquinhos e melhorou. Vamos saber, né, se é isso mesmo, de repente estudar com o filho em casa, quais são as dicas para que o Miguel sempre tenha boas notas e diminua as dificuldades? Que legal. Muito bom. É um clássico exemplo, né, do apoio, da proximidade, do comportamento de uma família que se une ao seu filho para poder ajudá-lo em suas dificuldades. Sem pressão, sem julgamento, sem ficar falando, ai, que coisa fácil, mas como você não sabe letra cursiva, como você não sabe as operações básicas da matemática, né? Então, esse caminho que a família teve de sentar com os filhos, com o filho, no caso, né? Ajudá-lo, dar essa atenção, demandar um tempo, é trabalhoso, mas muito mais gratificante, né, é ver o progresso do filho indo bem. Agora ele não tem mais essa dificuldade. O papel da família, o papel dos pais apoiando ali de pertinho é extremamente importante. Nada substitui. Vamos fazer o primeiro exercício com você, papai, mamãe, vovô e vovó. Você vai assinalar a alternativa que você faz de errado. É isso mesmo. Então, a gente vai dar para vocês agora os 8 motivos mais comuns, e na verdade os 8 erros mais comuns que os pais, os tutores, seja quem for que cuide da criança também, né, que acaba cometendo no dia a dia, que pode atrapalhar os seus filhos, os seus netos, tá? Então, o primeiro, Raíris, vamos só destacar novamente, que eu sei que você já deu um spoiler, que é pressionar excessivamente por resultados. Isso é um erro muito grande. Isso, com certeza, né? Principalmente ali para o aluno que está com dificuldade, que está na trajetória, né, de pré-vestibular. Então, participar, né? Entrar no processo, mas sem essa cobrança excessiva, essa expectativa que às vezes os pais projetam mesmo nos filhos, né? Às vezes eles querem que os filhos sejam uma coisa e acabam se perdendo aí nesse aspecto. Então, entrar com os filhos, participar do processo e disponibilizar sempre ajuda. E ajuda, não estou falando de ajuda externa, ajuda presença mesmo, né? Quer conversar? Do que você está precisando? Isso é super importante. Um segundo ponto que a Raíris trouxe aqui, na tela, por favor, da mesma maneira que a gente muitas vezes projeta algo que a gente queria nos nossos filhos, a questão da frustração. A gente não quer que eles se frustrem, isso na vida toda. E imagino também nos estudos. Como que a gente pode virar essa chavinha e inverter essa situação, Raíris? Legal. Super proteger e não permitir frustrações. É uma coisa errada, né? É, super, porque daí o filho, o aluno, enfim, ele não consegue desenvolver autonomia, ele não consegue desenvolver algumas habilidades necessárias para lidar com as dificuldades que naturalmente ele vai enfrentar na vida. Então, mais uma vez, a gente volta para o comportamento dos pais no sentido de dar apoio. Então, deixa o filho ir, né? E conversa. É normal ter frustração. Olha, se você tirou uma nota baixa agora, vamos estudar, vamos analisar o que não está legal na sua rotina, o que impediu de conseguir um resultado melhor. Estou aqui para ajudá-lo. Tá vendo? Que sempre tem essa questão do apoio, do comportamento, né? É muito importante. E você em casa, assinalou alguma das duas? Um ou dois? Olha a 3, que interessante. E essa muitas vezes as pessoas fazem mesmo, e é tão triste. Desvalorizar as dificuldades da criança e adolescente. Aquele comentário, nossa, mas isso é tão fácil. Né? Então é chato isso, né, Super Raíris? desagradável, né? Acho que falta até uma questão de empatia, né? Nós adultos sentimos dificuldades também em algumas coisas que não são ali da nossa área, do nosso domínio, né? Eu, por exemplo, falo que eu sou a tia do TI, inclusão digital, tenho super dificuldade de mexer com tecnologia. Então eu sempre peço ajuda para os meus alunos. E já pensou que desagradável eles virarem e falarem para mim, nossa, Raíris, como que você não sabe disso? Né? Ia ser super constrangedor para mim. Então eu sempre me coloco, apesar de não ter filhos, mas sempre me coloco no lugar deles. Porque essa questão, como o Lucas falou, né? Ai, como isso é fácil, mas como você não sabe disso? Você já tem tantos anos e está atrasado.
comparações com os amiguinhos e comparação com os filhos dos amigos. Os pais fazem muito isso. Vamos lá. É natural, né, que as famílias acabem no papo entre os pais, comparando ali um pouquinho a vida acadêmica dos filhos. Mas beleza, que fique entre vocês, que isso não chegue ali no ouvido dos filhos, né? Porque isso realmente não é saudável, não é legal. Esse tipo de comparação, de desvalorização das dificuldades. Agora, para a gente fechar esse último ponto, falando sobre coisas e atitudes que pais, familiares devem evitar com o seu filho aí, seu neto que está estudando, tá? O último passo desse bloco, pelo menos, na tela, por favor, fala sobre a questão da rotina, falta de rotina e organização em casa. Desorganização já traz uma coisa muito ruim para a gente, eu digo da casa, né? E isso acaba transferindo para o filho também, né? Nas atitudes, na questão de assimilar a matéria e do estudo. Com certeza, Águida, é isso mesmo. E volta até ao ponto que o Lucas também tinha comentado, né? Sobre a questão da mãe, às vezes, que está ali para auxiliar o aluno, tá? O filho, né? Não tem uma rotina bem estabelecida, não tem uma organização familiar. Tá lá sentada com o celular na mão, passando o feed, enquanto o filho está ali com dificuldade. Então, é uma rotina, uma organização dos estudos não só da criança, mas da família inteira, porque sem esse apoio, sem esse trabalho em conjunto, não se desenvolve a criança academicamente e, enfim, em todas as áreas, né, do desenvolvimento humano. A criança, ela realmente fica comprometida. Então, é um papel muito importante dos pais dar esse apoio e estar presente de uma maneira muito positiva. Próximo bloco a gente traz, então, mais 4 erros que você pode estar cometendo naquela vontade até de ajudar, mas na verdade está atrapalhando o seu filho, o seu netinho a crescer nos estudos. Lembrando que qualquer tipo de assessoria e cuidado que você precisar, realmente esse cuidado individualizado para essa criança que você tanto ama, a gente indica o curso Raíris Faete, 2 T's aqui no Faete, tá bom? Para você conhecer esse método incrível que a Raíris criou de cuidado para o seu filho realmente desenvolver, que isso é tão importante, viu? Estamos de volta aqui com a Raíris Faete falando sobre educação e como nós podemos aproveitar ao máximo o nosso empenho para ajudá-los, ajudar o seu filho, o seu neto em casa, tá bom? Agora a gente aproveita e relembra para você a enquete de hoje, que tem a ver com o tema e também para você relembrar os momentos em que você estudava. Na tela, por favor, a pergunta. Vamos ver, qual é a sua maior dificuldade, ou qual era, né, a sua maior dificuldade na escola? Hashtag português, matemática, ou você tinha dificuldade em todas as matérias? Vamos dar uma olhada no resultado? Olha o pessoal aí com mais dificuldade em matemática, assim como eu, amigo. Eu tinha, a ponto da minha mãe às vezes falar, poxa vida, é melhor chamar uma professora particular para te dar um auxílio. Eu fiz reforço também. Para poder conseguir passar com uma nota não tão assim no sufoco, né, gente? Eu estava ali, sabia que eu estava pensando? Acho que eu estava no todos, porque eu fiz reforço de várias matérias, de inglês, de português, de matemática. O bom da matemática é que tem a calculadora, né, gente? Nossa, na nossa época não podia, não. Vocês é. lembram aí, vocês estão vendo? Aquele era um lápis. A Raíris não vai Sim, lembrar, já mas lembro, da tabuada. Lembro. Ai, eu odiava até... Na escola a gente não podia usar aquilo. Não, e sabe o que dava raiva? Quando tinha que apontar, eu falava assim, ai não, a tabuada do 3 não pode, que eu não sei. E eu ficava, não é... Nossa, eu odiava apontar aquele lápis. Não é? E eu gostava de usar tudo, que eu sou pão duro desde criança, né? E eu ficava, ai, vou ter que... Ai, que raiva. Tem que apontar o lápis. Lembrei disso Tem que agora. decorar, Luquinhas, a tabuada do 3. Mas era muito 3 vezes legal. 27. Você vê que dá um delay, né, gente? Mas vai. É o seguinte, olha só, gente. Pelo menos eu aprendi um pouquinho. A gente está conversando com a Raíris Faete, que é a nossa referência em educação. No próximo bloco, até mesmo nesse, se der tempo, a gente coloca a sua perguntinha que você manda com o hashtag falando nisso. Você concorre um par de convites para o Cinemark, tá? Tem mais outra perguntinha agora para você, Raíris, direto do Açaí. Encontrei aqui uma família super simpática, Diego, que é o pai da Ana Laura, e ali ao lado está a Ana Cristina, o casal que teve a Ana Laura. Ana Laura tem 9 anos e eu quero saber o seguinte, na tarefa da escola, vocês fazem logo depois que ela chega da escola ou vocês dão um tempinho, um respiro e faz mais tarde? Como que é a rotina da Ana Laura? A Ana Laura chega da escola, aí ela vai brincar um pouquinho, né? Aí depois ela vai tomar o banho dela e conversar um pouco com a irmã e no outro dia ela faz a tarefa. E vocês acham que é bacana isso? Tentaram fazer diferente? Já chega na Laura, já vamos fazer a tarefa? Já tentaram fazer isso?
Já tentamos, mas aí ela está um pouco cansada, aí ela prefere brincar um pouquinho, descontrair, e no outro dia ela acorda com disposição melhor para poder fazer a tarefa dela. Vamos saber então se realmente está certo, é correto fazer isso, para que a criança também possa ter um respiro, né, gente? Dar uma descansada e estar com a mente bem tranquila para poder assimilar a tarefa. Legal, com certeza. Imagino que a Ana Laura estude à tarde, né? Então ela já chega depois de 6 horas em casa, então tem que brincar um pouquinho. É criança, né? E criança tem que viver a infância. Então brincar, descansar um pouquinho. Imagino que vá dormir cedo também, para que no outro dia esteja ali com a cabecinha descansada, para se concentrar, para focar nas tarefas. Uma rotina muito boa. Perfeito. Vamos lá então para outros 4 erros que você pode cometer, mesmo sem querer, viu, gente? Nesse aprendizado da sua criança. O 5º erro que a gente vai comentar aqui é a comparação que você pode, infelizmente, fazer com irmãos, primos, colegas. É isso mesmo. Isso é muito ruim, né? Porque descredibiliza muito a capacidade da criança. Então, se ela está passando por algum problema, ela não vai encontrar um apoio. Ela não vai encontrar uma rede segura para falar das suas dificuldades, porque ela mesma vai acabar se pressionando para ser melhor. Isso não é saudável. Isso não é saudável para a gente, para nós adultos, quanto mais para uma criança, né? O próximo erro que pais e avós também devem evitar fazer, né? Com o filho e com a vida escolar. Na tela, por favor. Desconexão com a vida escolar. Não estar atento, é isso? Ao que está acontecendo? Exatamente, Águida. São os pais que não interagem com a vida escolar do filho, né? Como eu disse no bloco anterior, a criança ela precisa dessa orientação assertiva e clara. E quando os pais passam essa responsabilidade 100% para ela, não vai ser como deve, não vai ser saudável, né? E a criança, ela busca ainda essa validação dos pais, né? Então, a criança entender, ver que o pai está interessado na vida acadêmica dela, que o pai está indo na escola, se inteirar, saber o que está acontecendo, se está tudo bem, né? Isso é muito positivo. Isso dá uma segurança para a criança, né? Então, ela tem um norte bem definido com o apoio da família. Esse próximo erro aqui, realmente a pessoa acha que está fazendo certo e pode sim, então, estar cometendo um erro. Olha só, 7, estímulo exagerado à recompensa externa. Ai, Lucas, eu acho que isso é o que nós mais vemos, né? Infelizmente. Dia desses eu fiz uma reunião de pais e a recompensa era levar o filho num restaurante caro. A cara da Águida. A recompensa pela nota boa era levar num restaurante carésimo. Então, claro que isso pode acontecer, mas eu já vi né? Tanto isso, né? Vou levar você comer em algum lugar, vou dar tal boneca, tal presente, tal brinquedo. Tal eletrônico. Tal eletrônico, São motivações erradas, né? Porque eu acho que é uma obrigação do filho, você não precisa tirar a nota máxima. Claro. Acredito eu como mãe, tá bom? Isso é uma opinião pessoal minha. Mas o filho precisa se empenhar ao máximo e não em troca de alguma coisa. Com certeza. É função dele. É a família ter um desenvolvimento cultural também, acho que isso é muito importante, para que ela consiga dar suporte e recompensas que sejam significativas a longo prazo para a vida do filho, como, por exemplo, livros. Né? Um livro, incentivar a leitura, né? Então dar um passeio num museu, num parque, alguma coisa assim. Isso é outra visão, com certeza. Mais um ponto que a gente vai tratar aqui, ser permissivo demais. Vamos explicar esse ponto? A típica família, né, dos pais que querem ser os amigões dos filhos e acabam não colocando os limites, né? Então, se o filho quer dormir tarde, ele dorme. Se ele quer acordar tarde e perder a primeira aula, ele perde. Meu filho é muito autônomo, meu filho é muito, né, confiante, seguro para fazer essas decisões. Mas não. Como, né, estamos aqui batendo nessa tecla, a criança ou o adolescente, ele precisa de um porto seguro e a família é a única capaz de oferecer essas necessidades que eles realmente precisam. Então, ter um direcionamento é muito importante, né? Não dá para deixar tudo na mão deles, que eles ainda não têm a maturidade e a experiência que um adulto tem para conseguir fazer boas escolhas. No próximo bloco a gente volta só com os comentários e participação de você aí de casa, viu? Pode mandar que ainda você consegue concorrer, colocando o hashtag falando nisso, um par de convites para o Cinemark. Manda fotinho ou participação, a gente coloca. Lembrando que qualquer dificuldade com a sua criança em casa, nos estudos, precisa de um reforço, assim que a gente comentava, né? Fazer aula de reforço, olha só. Curso.Raíris Faete, para você conhecer essa metodologia que é incrível, que a Raíris criou, baseado em muito conhecimento que ela tem, e também não só conhecimento de estudo,
conhecimento do dia a dia como professora. E ela trouxe essa facilidade e ferramenta para você. Bom, a gente está no último bloco, agora tirando dúvidas, lendo comentários. O assunto aqui no estúdio é sobre educação com a Haíris Faete. E aí você pode participar, dá tempo ainda? Mandando também a sua participação pelo nosso WhatsApp. Vamos começar a ver os depoimentos? Eu achei, assim, muito engraçado, mas surtiu efeito, hein, Márcio? Márcio de São José dos Campos escreveu pra gente. Era péssimo em tabuada, mas tive uma professora de matemática chamada Amália Rosa, que em um feriado passou uma lição, que era assim, ó, fazer tabuada do 1 a 10 100 vezes. Nunca mais esqueci, ele escreveu. Hoje pode perguntar qualquer tabuada que eu sei. Acho que na época, né, Márcio? Deve ter sido meio triste para você, criança, né, e tudo mais. Mas olha só, teve o lado positivo. A repetição realmente é um Com aprendizado? certeza. A questão da memorização hoje em dia é muito mal vista, né? Como se o aluno tivesse que entender tudo e memorizar pouco. Mas a memorização, sim, ela é muito positiva. Perfeito. A Patrícia manda uma foto linda. Um beijo para você, Patrícia, para o filhão também. Sempre trouxe para o filho, Rodrigo, que o que vale mais é o que ele aprendeu e saber aplicar na vida. Notas são números. Legal isso. Hoje ele está no 2º ano do ensino médio, é um aluno muito atento e dedicado, faz as tarefas, estuda com os amigos e tem uma independência acadêmica muito positiva. Parabéns, Patrícia. Um excelente exemplo aqui para a gente. Mais participações que estão chegando pra gente, de Taubaté o Renato. No meu tempo não tinha internet. Eu tinha que ir na biblioteca, pesquisar, opa, somos da mesma época, em vários livros, fazer trabalho escrito, à mão em papel ao maço, isso mesmo. Hoje os alunos têm até a inteligência artificial, que tá fácil demais, né? Não tem um esforço e dedicação. Eu acho que, na verdade, a escola acaba regulando essa questão também. Né? Pode estar mais fácil, mas não que seja tudo permitido, né? Com certeza, até porque tem muita coisa da IA que é errada. E o professor consegue pegar, principalmente na parte da matemática. Tem muitos cálculos que ela ainda faz bem errado. Olha, interessante saber que ela não é tão inteligente Não. assim. Tem que estudar mais. Gostei, viu? A Sal Moura também está participando aqui com a gente. Um beijo para você. Obrigado pela mensagem. Sempre fui de cobrar muito do meu filho. Cobrava estudo, notas, não queria menos que 9. Quando ele terminou o ensino médio, me disse que queria dar um tempo para os estudos. Acho que extrapolei nos cuidados. Fica uma dica também para você que está exagerando nessa questão, porque aí o filho depois nem quer fazer a faculdade, porque pega um ranço. Exatamente. Né? Obrigado pelo depoimento, Sal. Mais participações, Tiago Magalhães também escreveu. Às vezes, me pegava pressionando muito meu filho, vi que isso causava ansiedade e não ajudava. Assunto top. Que legal, Tiago. Que bom que você está gostando, viu? Aproveite bastante o que a gente está passando aqui para vocês. Muito legal. Rosilene também mandou aqui a foto do Douglas, que está na 6ª série. Está estudando para a prova, ele tem dificuldade em matemática, principalmente quando envolve raiz quadrada e essas coisas. Você chegando lá no curso CRF, né? A pessoa fala, olha, meu filho tem tal dificuldade, vocês trabalham baseado nisso, é isso? Com certeza, exatamente, Lucas. Às vezes nós fazemos até um trabalho retroativo. Por exemplo, a dificuldade com a radiciação pode estar relacionada com a não compreensão da multiplicação, né? Então a gente volta um pouquinho o conteúdo para que o aluno consiga desenvolver o conteúdo posterior. Perfeito. Vamos agora a mais uma participação, talvez a última por causa do tempo, tá, pessoal? Helena, ai, gente, eu adorei essa foto. Meu netinho aprendendo a escrever, ele é muito inteligente. Parabéns, viu, Helena? E muita sorte para o seu netinho. Com certeza vai ser um excelente profissional, com qual profissão ele escolher, tá bom? Olha, gente, antes da gente fazer o nosso sorteio, na tela mais uma vez, para você que quer uma educação personalizada, individualizada, Haíris Faete. E aí o Instagram tá aí para você, curso.hairisfaete, tá bom? Uma metodologia diferente que a Haíris criou e aprovou, com 80% dos alunos que passaram por esse método, foram aprovados em vestibulares no país inteiro. Participe você também, tá bom? Vamos para o sorteio rapidinho, que o tempo está acabando. Olha só, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem leva o par de convites do Cinemark é o Venâncio. Parabéns, Venâncio. A produção vai entrar em contato com você, viu? Haíris, a gente agradece, viu, muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, é um prazer. E claro que a gente agradece a sua participação em casa também com as perguntinhas e comentários. Estamos de volta amanhã, Dia Mundial da Homeopatia. A gente vai entender um pouquinho mais e claro que a sua participação. Fique com Deus, boa tarde. Tchau, um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã.
o maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com.